você é uma pessoa autônoma, PJ, você deve se preocupar diariamente aí com a tua carreira. Se você empreende, você já deve ter pensado na importância de construir mesmo um nome para além da tua marca. E se você é CLT, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você precisa começar a pensar em construir a tua própria história, que é a história da tua carreira, que vai muito além das funções diárias dentro de uma empresa. Eu tô aqui com o meu parceiraço, Douglas Schiarini. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, querido. E você? Bora começar isso aí. E o nosso convidado de hoje, ele já chegou lá. Ele não só toca uma agência de renome, a New Vigas, ele também atende marcas como Disney, YouTube, P&G, Bradesco e tem uma carreira super consolidada. É membro da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, né? E em 2024 ele foi jurado em Cannes. Só isso, só. Ian Black. Ian, muito obrigada. É uma honra te receber aqui no nosso primeiro Mundo Narrativo. Prazer imenso receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite. O Mundo Narrativo é um programa que a gente conta as histórias de como nascem as histórias das personalidades que recebemos. Então, além de querer ouvir sobre como você construiu a sua história, os detalhes, né, de você conseguir transformar a New Vigas numa agência de renome, saber um pouquinho de você, como que você construiu, enfim, estudou, participou, desenvolveu a sua carreira, e o Narrativo tem um pouco dessa função aqui. Queria começar perguntando para você assim, um CEO de uma agência como a New Vigas, o que é, o que faz, como vive, como come, quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia e que ajudam, né, a transformar a agência no que ela é hoje, nessa referência no mercado. Perfeito. É um prazer estar aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado, Paty. Boa pergunta. E eu acredito que muitas vezes é necessário a gente trazer algumas dessas palavras e expressões para o português, porque é quando ela ganha uma dimensão real e adequada para a gente entender. Então, quando a gente fala do CEO, né, normalmente vem alguém sentado numa cadeira de couro, numa grande mesa e com uma grande, num escritório muito alto, com uma grande vista. E isso até é prejudicial, porque cria em muitas pessoas uma ideia de alguém inatingível. Como aqui é o caso de alguém que tem uma empresa pequena e independente, ainda que bem sucedida, a coisa é completamente diferente. Acho que a primeira coisa que eu gosto de dizer é que, diferente disso, de um grande executivo, de uma grande empresa, né, que movimenta aí bilhões e com grande impacto, o meu caso está mais para o que eu gosto de dizer um trabalhador que emprega outros trabalhadores, né, que é o caso da maior parte de nós, empreendedores no Brasil. Então, ou seja, não é essa coisa, né, que você tá ali deitado no dinheiro e sempre olhando para como é que eu vou explorar cada vez mais as pessoas e os recursos naturais para aumentar os lucros dos investidores. Não. Então, por isso que a primeira coisa é, mais do que um trabalhador que emprega outros trabalhadores, eu sou também um diretor executivo da minha própria empresa, né, da qual eu sou um dos sócios majoritários. Uhum. E nesse posto, eu tenho algumas obrigações que são importantes, né? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes também há uma confusão sobre que o dono de uma empresa ou o diretor executivo de uma empresa, ele pode mandar e desmandar ao seu bel prazer. E não é assim também que a coisa funciona, né? Acho que toda empresa ela é uma instituição. Ela é uma pessoa jurídica constituída com seus objetivos, com as suas regras, com uma série de coisas que garantem que como ela vai funcionar, e justamente por ela funcionar dessa forma, ela tende a produzir um resultado. Então, o meu trabalho é garantir que essa instituição consiga manter a consciência dela, consciência institucional, que ela nunca se esqueça quem ela é, o que ela precisa fazer, quais são os seus valores, né? Quais são qual que são os seus objetivos,
quais são as metas e como que a gente concilia todas essas coisas ao redor de todas as áreas e, obviamente, de todas as pessoas. Então, o trabalho é sempre... a gente às vezes fala de equilibrar pratos, eu não gosto muito, porque talvez não se aplica, mas na verdade é equilibrar todos esses fatores. Né? Fazer com que esses fatores estejam presentes, que sejam conscientes e que sejam executados, avaliados e aperfeiçoados e garantir a sustentabilidade da empresa. Nossa, perfeito isso que você falou, porque me identifico muito, né? Que eu também toco a mundo. Esse papel de CEO é uma coisa muito louca, né? Porque é exatamente isso que você começou a falar. As pessoas imaginam você ali inacessível, sentado numa cadeira, ninguém fala com você e tal, tomando decisões ali, né? Isso aqui, nanana. Mas é muito diferente disso, né? É aquela coisa, né? Do glamour e do absolutamente nenhum glamour. Porque não é, porque a verdade é que para você fazer com que a sua empresa mantenha esses valores o tempo todo, é muito na prática mesmo, né? É muito ali no e-mail, o jeito que você vai responder o e-mail, o jeito que o seu colaborador está respondendo, como que você vai lidar com o cliente, de que forma você vai responder. É muito dia a dia, assim, é muito em pequenas práticas, Exato. né? E aí, você falando nisso, você falou de valores, e aí a minha segunda pergunta para você tem a ver com a tua bio no LinkedIn, que também tem muito a ver com os valores da New Vigas, que eu quero juntar tudo aqui, né? Na bio você fala sobre reimaginar os meios de pensar e agir no trabalho e na vida. Aí eu queria saber que práticas concretas você acaba implementando na New Vigas e que você precisa ali, né, dessa manutenção que você disse, de tipo, isso aqui tá indo pelo caminho certo, isso aqui não e tal. E queria saber se você enfrentou alguma resistência, não só na empresa, né, e aí teve que fazer grandes mudanças, mas também no mercado. Quando a gente adotou essa postura, né, de reimaginar as coisas, ela foi criada em tempos bem ingênuos. Isso é importante dizer, né? Quando a gente, eu acho que o meu caso eu trabalhei muito pouco tempo em agências. Eu primeiro comecei tarde, né? Eu comecei na publicidade com 28 anos de idade, sem formação em publicidade. Sim. Trabalhei por 3 anos em outras agências, sendo que só um ano em uma agência mais tradicional, que é o Wunderman. Uhum. Passei um ano como freela e daí criei a minha própria agência. E quando eu falo, daí nessa criação da agência, eu gosto de dizer que a minha ingenuidade, né, o meu desconhecimento, ele tem consequências boas e consequências ruins disso. As consequências boas estão no lugar de, ao desconhecer uma série e não ter vivenciado e me acostumado uma série de práticas do mercado publicitário, eu não replicá-las. Vou dar alguns exemplos, que é a questão de trabalhar até tarde, de virar à noite, uma cultura de meio maniqueísta com relação ao cliente, né? Fala assim que a normalização de odiar o cliente. São uma série de coisas que eu nunca vivenciei, pelo contrário. Inclusive, eu trabalhei com atendimento ao cliente por muitos anos, então, para mim, a questão com o cliente é quase sagrada. Então, isso eu já comecei a colocar na prática. E outras coisas que foram surgindo de acordo com o que eu entendia que era correto, que faziam sentido dentro dos meus valores. Alguns exemplos não exigir diplomas das pessoas, porque seria uma incoerência, uma vez que eu não tenho, né? A questão do idioma, embora eu sempre fale assim, se não precisa de inglês, ok, mas precisa-se de inglês pro todo. E nos últimos tempos, acho que também tem uma coisa que a gente fez bem, que foi a questão do processo de contratação. O que a gente foi percebendo? Tá? Que no mercado, principalmente publicitário, a reclamação geral era que as pessoas eram chamadas para entrevistas, né, para os processos seletivos. Esses processos eram confusos, as pessoas passavam por ele e, dependendo do resultado, elas sequer recebiam um feedback, recebiam um retorno, um ghosting do recrutamento. Pra quem tá começando é incômodo, né? E é a regra, né? Resposta até pra você seguir depois. Pra qualquer, é de uma perversidade muito, muito grande, né? Que imagina isso, poxa, quem
quem aqui fica feliz de ter vivido uma relação, criado uma expectativa e Exato. simplesmente do outro lado tem uma sensação de quase morte, de ausência. E, Né? infelizmente é a regra, né? Não é a exceção. É a regra. O e ghosting é a regra. E que isso é uma... E daí a gente tá pensando em pessoas que criaram expectativas muito grandes e em muitos momentos estão vivendo momentos muito frágeis, emocionalmente, financeiramente. Sim. Então, a gente entende que não avisar ou não olhar para isso, a gente sobrecarregava essas pessoas no momento em que elas precisam justamente do inverso. Então, a gente começou um processo na qual se tem muita conversa com as pessoas, se tira todas as dúvidas e que se as pessoas que não passam, a gente comunicá-las pelo que elas não passaram, ouvir delas também algumas questões, inclusive dependendo do que for, indicá-las para algum outro lugar. Né? Sim. Por que isso? Entender que isso está ao nosso alcance, que isso não encarece nada no nosso processo e que aquelas pessoas, vai deixar a vida dessas pessoas melhor. E que isso, como que faz isso para ser o exemplo? Então, quando a gente pensa em reimaginar, é justamente olhar alguns aspectos desse trabalho, do nosso trabalho, principalmente da área de publicidade, e falar assim, putz, isso aqui não precisava ser assim. E principalmente quando a gente está falando de coisas que causam sofrimento, né? A própria relação com o cliente também, que é isso. O que eu percebo muito na relação com o cliente? Que existe muitas das pessoas culpando o cliente por tudo. O cliente não sabe fazer briefing. O cliente não sabe tal coisa. E o que eu fui percebendo é que isso é muito mais uma coisa comportamental nossa, do profissionais, que precisa ser ressignificada, de entender que cliente é um cliente em qualquer lugar. E a gente somos usuários de serviços em vários aspectos da nossa vida, a gente sabe qual a importância de um bom atendimento com o cliente. E quanto ter esse bom atendimento garante que também da parte do cliente a relação vai ser boa. Então, é também educar as pessoas dentro da agência em como elas podem ser serem agentes responsáveis dessa relação e consequentemente, atuar nisso. Você me perguntou da questão da resistência. Sim. Gente, é o que mais existe. Tá? Imagina. Porque por mais... E daí entra uma coisa que eu não tenho uma solução. Mas é um sintoma que a gente vive tempos em que as agências elas nunca foram referência em gestão de conhecimento. Né? O fato de ser um lugar muito dinâmico e esses lugares serem presenciais, a informação circulava e se você quisesse aprender, você dava um jeito e ia aprender. Ou seja, isso sempre aconteceu. A partir do momento em que a gente vai pro remoto, começa a ficar muito mais desconectado, desfragmentado, a necessidade da empresa começar a ter processos de gestão de informação, mas colidindo diretamente com uma geração que não tem consciência institucional, que não sabe o que é trabalhar dentro de uma empresa, que se você trabalha dentro de uma empresa, você tem uma liderança que você precisa ouvir, você tem ordens que você precisa cumprir, você tem que tratar o cliente muito bem, e isso está além do que você acha ou deixa de achar. É só trabalho, gente. Mas, então, quando você tenta mudar alguns desses processos e que isso envolve mudança de comportamento, é muito, mas muito difícil. A ponto de que muitas vezes, e que sempre tem essa coisa que eu ouvi muito, que era, você tem que insistir, e que as pessoas vão aprender, e gente, nem sempre é assim. Às vezes, como toda relação, ela vai precisar de um corte mais pragmático, mais contundente, e que as coisas recomecem do zero, talvez com outras pessoas. Nesse caso do atendimento ao cliente, tem uma questão muito da empatia, né? Que eu acho que eu sempre falo sobre isso aqui, e essa questão da empatia é muito, por exemplo, às vezes o cliente, normalmente o que dizem, o cliente não sabe fazer o briefing, né? E as pessoas não param para perguntar o porquê. Do tipo, por que o cliente não sabe fazer o briefing? Porque assim, ele tá vindo com uma demanda, ele quer comprar teu produto. Vamos pensar de uma forma bem... Ele quer comprar teu produto. Ele tá vindo com essa demanda. Às vezes ele não sabe, no caso da produtora. Ele quer fazer um vídeo.
ele só não sabe o quê. Ele não sabe que vídeo ele quer fazer. Ele não é um vilão por causa disso. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Ele quer comprar teu produto, então vamos lá, vamos ajudar. É muito mais fácil você... E eu acho que essa é uma cultura muito forte. Eu senti isso também porque eu não venho da publicidade, do marketing. Eu venho do jornalismo, né? Então, quando eu abri a Mundo para cuidar de conteúdo de marca, foi muito nesse lugar de, tipo, trazer essa visão. Então, eu também senti muito essa resistência do tipo, tá, mas que cultura é essa? Eu também tive essa ingenuidade, tipo, mas por que essa coisa tão forte com o cliente, com o brief? Eu já achei muito louco. Para mim, foi agora o Mundo tem 6 anos, tá tudo certo, mas tudo em inglês, todos os termos. Foi assim, foi muito aos poucos pra gente aprendendo a pegar, né? Hoje em dia até é difícil de se desvencilhar. Mas é muito isso, assim, eu só queria deixar que é muito importante a gente perguntar mesmo, se perguntar o porquê. Por que o cliente não sabe? O que eu preciso fazer pra ajudar? E a mesma coisa até a questão dos colaboradores, né? Acho que a empatia é muito importante. Posso fazer uma inclusão sobre isso que você falou? Eu tenho uma outra perspectiva que quer dizer, colabora com isso, e é uma perspectiva da seguinte: dificilmente a gente vai para um cliente, ou dificilmente a gente vai para esse briefing ou para essa atividade pensando nas ideias e nos porquês daquilo, né? Na estratégia daquilo que está por trás. Há uma tendência, né? Enquanto você vai se profissionalizando, um profissional em início de carreira é geralmente mais operacional mesmo, né? Ele quer o briefing exato porque ele quer operacionalizar de modo exato. Ele quer fazer a arte com a cor correta, ele quer fazer no tamanho correto, que vai dar uma saída XPTO. No processo ali, né? É uma coisa operacionalizada, né? Eu acho que tá diante de uma realidade, que ele tem ali 10 projetos para fazer e ele tem que encaixar esses 10 projetos ali na semana, e ele quer receber o briefing correto muito mais por esse viés, né, operacional. Mas quando você começa a performar na carreira ou ascender, encontrar outros desafios, né, que são mais estratégicos de negócio, você sai para essa camada mais tática. E aí é onde tem a primeira transição. Eu vou chegar no cliente, tá? Eu tô fazendo percorrendo um caminho para chegar de forma bem assertiva. E aí no tático você já começa a ter contatos com essas outras possibilidades que estão por trás. Você está defendendo, o briefing às vezes não está tão bem feito, mas porque, veja, ele tem um espaço ali para você preencher, porque eu preciso fazer uma investigação com um cliente XPTO, com o meu concorrente. Exato. Eu deixei um espaço de criatividade para você trabalhar aqui uma outra possibilidade de peça. Então você está gerenciando, acho que é o primeiro ponto de ruptura. E aí você se torna um CEO, né? A primeira pergunta foi um CEO, e você desenvolve uma carreira onde você começa sem informação e você se torna alguém extremamente estratégico, que entende o produto, que entende o mercado, que entende onde, né, aquele serviço ou produto realmente vai solucionar uma dor, uma demanda. E aí o briefing muitas vezes é uma frase, né? Eu imagino que dentro do teu dia a dia você deva receber muito mais ideias que não são propriamente materializadas do que faz assim, nessa cor, desse jeito, assim, assado, né? Com certeza. Onde que tudo isso se conecta, né? Me ocorreu a seguinte questão para você. Você tem um reconhecimento absurdo no mercado, né? Adquiriu esse reconhecimento trilhando, né, esses espaços e galgando esse conhecimento também desses estágios até chegar no momento que você chegou. E aí eu queria que você fizesse essa ponte, né? O quão importante foi esses valores, esses clientes que chegaram no momento adequado da tua carreira, mas o quão importante foi essa sua visão, esse seu processo de conseguir estar um passo à frente, de conseguir ser genuíno nessa postura com o seu cliente, nessa postura com as pessoas, de humanizar o processo. Eu acho que tudo, no fundo, são pessoas, né? Clientes e até gente, assim como serviços e produtos, são para pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Qual é a narrativa da sua construção profissional? Uau! É uma longa história, e que acho que ela está sempre em constante transformação. Talvez se eu fosse responder isso ano passado, eu responderia uma coisa, e se eu responder daqui a um ano, vai ser outra completamente diferente. Hoje, como que eu entendo isso, olhando a minha carreira? Acho que eu já tinha comentado, né, dessa questão de não estar formado em publicidade, né? Então, muito da minha carreira é um reflexo do
do repertório que eu acumulei ao longo da minha vida e dos outros lugares que eu trabalhei, das pessoas com quem eu trabalhei e, obviamente, da minha formação como ser humano, de como que eu quero estar no mundo, como eu quero e posso estar no mundo. E daí, como é que eu aplico isso no meu cotidiano? Consciente, quando digo no cotidiano, é na vida profissional, pessoal, nas relações que eu tenho. E como que eu aplico isso, também consciente das consequências disso. E quando eu digo consequências, vão ser desde eu entender que isso vai me dar mais ou menos dinheiro, ou que isso vai me gerar mais ou menos conflito. E que daí é legal, que é interessante que na construção que você faz, sempre passa a impressão de que, outro comentou, né, chegou lá, ou que como que tá exercendo? Gente, eu gosto de falar sempre que é muito mais problemas do que soluções. É muito mais Quanto mais alto, mais é alta muito a queda, mais né? frustrações, tem muita frustração o tempo todo. É muita coisa que também não dá certo, é muita coisa que você vai aprender, você pegou e investiu o tempo e colocou com a melhor intenção do mundo e não deu certo. Eu posso dizer que desde o início eu sempre procurei trabalhar e exercer de acordo com os meus valores e por um lugar de honestidade, de não sacanear ninguém. E como é que eu ganho dinheiro com isso? Isso é muito importante. E que conforme foi passando o tempo, eu também fui me conhecendo, estudando bastante para entender principalmente as relações e com isso reconhecer possíveis erros e possíveis acertos e como é que você vai organizando isso, no sentido do próprias relações de trabalho ou da própria tua visão de marketing, da tua relação com o mercado. Porque se pegar o Ian de 10 anos atrás, 11 anos atrás, era impensável que o Ian de hoje ia estar na ABAP. Né? E estar na ABAP, que é uma associação com todas as agências, na qual eu faço parte do conselho, né? Demanda uma postura. Demanda um decoro, né? E que lá atrás, para o cara de 2011, é impensável, que queria destruir tudo. Mudando um pouquinho de assunto, Ian, eu tenho uma curiosidade, que também tem um pouco a ver com essa questão do reconhecimento, né? Dessa preocupação com o reconhecimento de marca, né? A gente estava falando até agora sobre você, Ian Black, mas eu queria falar um pouco sobre a agência em si. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? A agência tá nativa desde 2011, é isso? Exatamente. E só ano passado que vocês resolveram inscrever cases de vocês em festivais e tal, e em busca desse reconhecimento dessa maneira, né? Porque eu não concordo que seja a única maneira de ser reconhecido, mas enfim. E aí eu queria saber o porquê que vocês tomaram essa decisão e como é que foi esse processo de inscrever os cases de vocês. Eu vim de uma geração de publicitários que é ali no final dos anos 2000 e pessoas que vieram de um mercado de inovação e de pesquisa e com uma de uma promessa muito pujante de mudança do mercado, né? E que a gente acreditava de fato muito que a gente era capaz disso e a agência onde eu trabalhei na época e conheci meu sócio e muitos dos meus amigos que eu tenho até hoje, que é a Live Edge, que foi derivada da Box 1824 e que tinha uma proposta nesse sentido e conseguia materializar trabalhos que respondiam a essa pretensão. Claro que ela estava muito, na época, também muito em si mesmada e consequentemente, apartada do mercado publicitário, mas aquilo criou um jeito de ver o mundo. Tanto que quando eu fui sair de lá e fui trabalhar na Wunderman, era outro universo. Enquanto a Live demorava mais de um mês para criar uma ideia, e que era uma ideia que precisava ser criativa e única o suficiente para conseguir sobreviver sem mídia, dentro da Wunderman eram coisas mais formulaicas, mas era sustentado por mídia e que tinha que entregar ali um resultado. E que se fazia aquelas ideias muito rápido. Na Live demorava um mês para chegar a uma ideia, cara, na Wunderman demorava minutos. e depois, quando eu montei a agência veio muito com essa coisa de vamos mudar a publicidade, por isso que vem muitas vezes essa coisa da reimaginar, e
E parte dessa reimaginação, e de novo, aí tem muita ingenuidade da nossa parte, a gente abre mão de prêmios. A gente acredita que não são os prêmios que garantem o reconhecimento dos profissionais ou da própria agência. E nada como a realidade. Se impor, né? E você ter que tomar a decisão a partir do momento em que a realidade ela fica inevitável. Então o mercado funciona de Exato. um jeito. Tem um Sim. sistema. E eu poderia fazer esta escolha de não participar, de manter sustentar isso por mais um tempo. sustentar isso. Isso é possível também, Sim. né? O que a gente foi começando a entender, e também é um processo meu de transformação, é que o mercado publicitário, o ecossistema dele, ele está estruturado dentro de uma lógica de prêmios, e essa lógica de prêmios, ela pode ser encarada, e eu demorei para entender isso, como uma renovação dos critérios de qualidade do próprio mercado. O mercado publicitário e, consequentemente, de marketing e tudo que está ao redor dele, né, ele é muito dinâmico. Muda-se muita coisa ao mesmo tempo. E tem uma demanda por mudança, né? Por quê? Porque a atenção das pessoas vai mudando a toda hora. Então, os festivais, Cannes, servem para mostrar que o que naquele ano foi produzido e do que foi produzido, que foi produzido com muita excelência e que serve como referência para todo o mercado. E tendência, né? E mudanças de mercado é o jeito de... é uma vitrine, querendo ou não. É um Ele jeito de você realmente, de você forçar ali o mercado a olhar para aquilo. Ele é uma forma, eu também gosto de ver que ele é uma forma do mercado garantir a própria relevância e, consequentemente, a própria sobrevivência, mas também ele é a forma que o mercado tem de se atuar como uma instituição educadora para dentro e para fora. Sim. Então, quando você faz isso, você está sempre puxando a barra para cima e, consequentemente, as pessoas estão se esforçando para isso. Que provavelmente, se não tivesse isso, a gente ia ser sempre as mesmas campanhas, com os mesmos formatos, das mesmas formas possíveis, né? E então, o festival, ele é feito pensando nesse tipo de coisa. É claro que como ele está estruturado, ele vai criando algumas anomalias. Por exemplo, começo do ano, as pessoas saírem correndo para produzir um monte de coisa. Nem sempre são cases que de fato aconteceram. Tem uma série de coisas que estão envolvidas nesse lugar. Né? Não é muito democrático. Nem todo mundo consegue inscrever. Não é caríssimo. Então é isso, assim, para uma agência independente é quase impossível, gente. E então você tem todas essas questões, mas ele como critério para o mercado e um norte, uma orientação para o mercado, faz muito sentido. Sim. Então o que eu comecei a entender foi e que ele é o fórum de discussões. Isso é muito importante. Ele é o fórum das discussões onde todo mundo se encontra, relevante. Né? E onde as histórias também estão ali. Estão ali. E aonde as pessoas estão debatendo o que vai ser. Então, a escolha foi menos sobre inscrever prêmios e mais sobre participar ativamente desse fórum. Que é muito importante. Que é muito importante. Daí a gente, de fato, se inscreveu como um processo de aprendizado para se inscrever, porque demanda esse processo. Criar um case, inscrever um case, ele é um trabalho, tem uma técnica em um projeto dentro da agência, né? Sim. É um projeto separado. Então, isso é legal, e ter participado do júri também foi um aprendizado muito, muito grande. Tem o reconhecimento, e é legal esse reconhecimento, principalmente isso é uma carreira grande com feitos, mas principalmente você perceber na base qual que é a estrutura que se monta para avaliar esses trabalhos.
E você automaticamente, você se torna um guardião desse critério, né? Então é menos sobre uma coisa meio uma rendição ao establishment, mas na verdade perceber as belezas de fazer parte dele. De estar no sistema, né? Pô, que legal que você contou então dessa experiência. Tem alguma coisa que você pode comentar que é parte, né, desse processo de análise? Sim. E que eventualmente para alguém que está começando ou até mesmo para os mais experientes, como é que é essa lista? Né? O que você recebe que você tem que fazer essa ponte, que vai ser um aprendizado para os próximos? Como é que é na prática? Como foi, né, ser jurado lá? Eu já tinha sido jurado em outros prêmios, né? Mas de fato, o Cannes é o suprassumo, né? É o grande momento do júri, porque é uma instituição que tá quase 5 décadas aí, e que, principalmente nos últimos tempos, vem fazendo um trabalho muito sério de renovação. O processo do júri, né, ele antecede ao próprio júri, porque ele tem você tem várias categorias, e para essas categorias formam-se os fóruns, né, que são os grupos de jurados, normalmente umas 10 pessoas, né, contando com o presidente do júri e outros membros, e que ele é composto por várias pessoas do mundo, e nos últimos tempos tem tido uma preferência por uma questão de diversidade de perspectivas. Então você vê mais pessoas não brancas e também e mais mulheres, e de várias regiões do mundo. Cada país tem um lugar, né, uma central de curadoria, que no caso do Brasil é o Estadão. O Estadão quem faz, tá? Dentro do Estadão tem uma área que é responsável por articular com o mercado para poder fazer essas indicações. Então, daí ele faz essas indicações daqueles profissionais que são referências nas suas respectivas áreas. Perfeito. Né? No meu caso, eu entrei em PR porque eu logo que eu entrei na publicidade, eu tive a felicidade de ganhar 2 leões, né? Um de ouro e um de prata em 2009 e 2010. Então, e de PR. Então, isso me qualificou para estar no júri de PR, embora não seja necessariamente um profissional ou proprietário de uma agência de PR. Mas, uma vez que acontece isso, né, e você passa a integrar o júri, você responde à presidente do júri. E essa presidente do júri, ela está instruída e ela tem liberdade para definir quais são os critérios que vão ser utilizados naquela categoria específica e que vai nortear todo o debate. Então, o critério que tem em PR é diferente do que tem em mídia, diferente do que tem em outdoor, diferente do que tem em filmes. Então, isso já é diferente de júri para júri. Tá? E ela faz esse pré-briefing, e a gente obviamente também tem vários treinamentos como jurado, de como avaliar as peças, para quando a gente começa a receber as primeiras levas de peça. Então, por exemplo, numa categoria como PR, você tem 1.500 cases, mais ou menos. Uau! Você viu 1.500 Não, cases? eu não cheguei a ver 1.500, mas eu vi, na minha primeira fase, eu vi uns 300. Uau! 300 trabalhos. É que assim, a intenção é a mesma, né? 1.300... Tipo, não, mas 300 cases. Desses 300, eu voto nesses 300, eu avalio e voto nesses 300 cases, e que corresponde a mais ou menos 1/3 de todas as cada categoria tem subcategorias. Perfeito. Tá? Então eu avalio mais ou menos 5 de 15 subcategorias. Beleza. Passado isso, eu tem o primeiro corte, então desses 1.500 sobram uns 250. Só, né? Só 250. E desses 250, a gente começa a votar de novo para começar a estabelecer em que ordem eles aparecem. Isso tudo em casa, tá? Tô te falando, não é nada de Cannes ainda, tudo remoto. Zero glamour, zero tapete vermelho até aí. Tomando café. Desses 250 que você vai votar, você e os jurados, daí já são todos os jurados ali, né? A gente vota para que quando a gente chega no festival, e daí o festival a gente fica enfornado mais ou menos das 9 às 9 da noite durante 3 dias, dependendo da quantidade de case, tem alguns júris que são 2, nós foram 3. Mas aí no primeiro dia, eles aparecem pra gente numa lista já classificados em subcategorias, e dentro das subcategorias, quais foram mais bem pontuados do que outros.
E aí a gente passa o primeiro dia definindo qual vai ser o shortlist, ou seja, desses 200, quais vão ganhar bronze, prata ou ouro. E alguns vão cair. E daí sobram, sei lá, mais uns 100 e poucos cases. Daí é divulgado esse shortlist. E aí você passou pro shortlist, você pode se considerar campeão, tá? Porque daí que chega nesse shortlist, daí define, esse case aqui, ele merece ganhar bronze, daí você passa por todos, né, ele merece ganhar metal, quer dizer, bronze, prata ou ouro. Sim, todos que são classificados que merecem ganhar metal, já estão ali meio em bronze. Desses que estão todos em bronze, você vai ter que subir alguns para prata ou ouro. E daí você vai subir. Então você vai deixando alguns para trás. Daí você começa a montar, sendo que bronze, você vai ter mais ou menos, sei lá, uns 30 bronzes, uns 20 pratas e 9 ouros. E um Grand Prix. E um Grand Prix, que aí é o Master. Então daí você vai organizando para subindo os cases, mas, cara, você vai passando por esse filtro e que, obviamente, daí é a parte interessante, que ao longo desse processo, você vai avaliando case por case e cada case que é trazido, ele é debatido. Ele é debatido entre 9 pessoas. Uau. Com perspectivas diferentes. Sim. E que vão trazer... De lugares diferentes do mundo. De lugares diferentes do mundo, com interesses diferentes, com agendas que ninguém conhece. Que você não sabe quem são os amigos dessas pessoas que estão pressionando. Repertórios diferentes, histórias. Nossa, isso deve ser... E daí você tem... Daí entra também muito o teu poder de convencimento das... Porque você pode derrubar um case, você pode manter um... O seu trabalho está em derrubar ou sustentar um case, e daí é muito subjetivo. E já rolou climão? Sim. Rolou? Não no meu... É na base do climão, talvez. Não no meu... no meu júri, eu acho que teve poucas coisas. Eu já quero saber a fofoca. Teve poucas coisas. Eu acho que teve um case ali, mais ou menos, que eu bati muito o pé sobre o quão verdade ele era. E eu achava que ele era um baita de um greenwashing. E a pessoa que tinha feito esse case estava no meu júri. Só que ela tem que sair, ela não pode participar. Ela não pode participar. Mas então, eu fiz uma defesa muito contundente para esse case sequer ganhar um metal. Porque para mim era um whitewashing, era um greenwashing. Mas esse mesmo case, em outras categorias, em outros júris, ganhou ouro. Então acontece. Vai passar porque eventualmente tem uma ideia interessante por trás. Eu queria até ir nesse ponto. Você viu 300 cases. Você debate, né, a ideia que chegou ali já consolidada, principalmente em PR, deve ser muito interessante, vários processos. Sim. Qual foi, assim, a temática ou o que tem sido falado, o que tem sido buscado? Qual história que você acha que prevaleceu? Se é que existe? O que o mundo está falando hoje, né, no âmbito da publicidade e que está levando para ser premiado, e é um assunto que permeia a vida de todos aqueles que consomem esses produtos. Você está querendo levar uma mensagem com esses cases, mais do que só vender o produto. O que você viu que você poderia pincelar, assim, extrair que foram as narrativas principais dos cases? Boa. Você vê que muitas marcas vão para um lugar ou algumas agências pegam algumas ONGs para fazer alguma campanha, ou eles pegam alguma marca e vão fazer uma campanha com uma abordagem mais emocional e de causa, por assim dizer. Esses cases, eu falo que eles têm uma faca de dois gumes, que é, ao mesmo tempo em que eles provocam emocionalmente os jurados, e por provocar emocionalmente os jurados, o critério abaixa. Olha! Porque as pessoas ficam emocionadas. As pessoas ficam tocadas. Aí você não consegue... Olha, isso é filosófico, e daí as pessoas defendem baseado... Você não tem razão. Tipo então é muito comum. Chegou uma hora em que a nossa própria presidente do júri falou assim, olha, eu tenho que alertar para tomar um cuidado porque vocês estão colocando cases relacionados a causas mais em ouro e não está sobrando espaço para cases de fato comerciais. Então isso acontece. Isso é muito discutível, né? Mas, enfim. Ao mesmo tempo, você consegue derrubar também muito fácil. Muito louco. Você pode falar assim, isso aqui não tá vendendo nada pra marca. Isso aqui foi feito só pra... Sim, imagino. Então,
é isso, ao mesmo tempo que você pode prosperar muito fácil, você pode cair muito fácil. Então, ele é uma aposta, ele é uma aposta de risco. Sim. Então, mas você tem muitos desses cases, tá lá, acontecendo. E é muito interessante, porque as pessoas estão tanto num lugar, por exemplo, tinha um lá que era de uma telecom da Alemanha, e que eles chamam um monte de pais, eles sentam no cinema, e daí mostra um filme de uma menina, que eles recriaram, que é uma menina pequena, mas que eles recriaram ela com inteligência artificial para ela parecer mais velha. E ela falou assim, se você me deixa no celular, eu fico mais exposta e começo a gravar vídeos que depois pode ser usado contra mim, blá, 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 blá. Eu já vi esse case. E daí um monte de gente fica, meu Deus, que alerta e não sei o quê. E eu lembro que nesse caso eu falei assim, gente, existe um nome para esse tipo de manipulação que é pânico moral. Você tá alertando para alguma coisa que não aconteceu, que é dentro de um viés, tipo, quase o nosso país vai virar como, se o PT ganhar, vai virar Venezuela. Tá sugestionando alguma coisa importante na vida dessas que pessoas. Não vai. Tá, Daí se você não tiver alguém para alertar isso, cara, passa. Ou que tinha muitos cases que eu falo de exposição exagerada e não propositiva do machismo. Que era, vamos fazer um homem comentarista de futebol e uma mulher comentarista de futebol trocarem tweets e vamos ver como que vai ser a reação das pessoas por conta disso. E daí é evidente que vai mostrar aqui o cara que agora tá usando o Twitter da mina, vai ouvir um monte de misoginia e a mina vai ouvir um monte de elogio. Tá, e aí? Tá expondo que o homem é escroto. A gente já sabe disso. Uhum. Né? O que se faz com isso? Mas também tem esse tipo de case que é, de novo, ele expõe algo e não propõe nada. Sim, sim. Não diz o que a gente faz pra acabar com esse tipo de coisa. É uma responsabilidade mesmo, né? Avaliar. Eu tava aqui pensando que se eu fosse chamado, eu não ia topar, não. Não, eu acho que é muito legal porque isso é um aprendizado e muitas coisas que você encontra na hora. Mas aí, beleza, você tem esses cases, mas aí você tem cases, vou dar um exemplo brasileiro, que é o da UMAP, do Volkswagen, né, dos 70 anos da Volkswagen, que você pegou a Liz Regina e esse também é uma discussão. Polêmico. Ele teve uma boa discussão. E é muito interessante, porque, por exemplo, foi engraçado, quase irônico, que quando esse comercial surgiu, eu mesmo coloquei as minhas questões, não ao comercial, que eu lembro assim, olha, gente, aqui eu preciso colocar algumas considerações. A UMAP é minha agência preferida em termos de filme. Esse filme é impecável, como ele é muito bem feito, é muito bom. A ideia é genial. A ideia é genial. Pra mim, ele levanta uma questão sobre consenso. Da gente sempre falar assim, eu tô pegando uma mulher que não tem como dizer aonde ela quer estar e eu tô colocando ela num lugar. Exato. Que, pelas questões, inclusive, de histórico político dessa pessoa, talvez, e da empresa, talvez ela não quisesse estar nesse lugar. Ela não fosse querer, exatamente. Então, exatamente. Existe isso. E que, obviamente, mas é um tema que tá para além do filme. Transcende a peça, não é? Não invalida a peça. Exatamente. E daí eu lembro que daí na época eu coloquei todas essas questões, né? Por quê? Porque eu acho que é um debate que precisava acontecer, ainda que eu gostasse da peça e tenha uma simpatia inegável pelas pessoas que o fizeram. Lá na hora de defender, esse case estava lá muito bem posicionado em 3 subcategorias. Cada vez que você vai inscrever em uma categoria, você pode colocar em 3 subcategorias. E ele estava bem nas 3. E daí você tem um trabalho como pessoa brasileira de defender o case brasileiro. Porque sempre acontece, no Brasil, as pessoas te olham para você, que é o brasileiro da mesa. Você acha, né? Você era a única pessoa brasileira? Sim. E daí você tem que explicar o contexto, assim, gente, olha, o que acontece, essa cantora morreu lá atrás, aí você tem a filha, que também fez muito sucesso, elas têm essa dimensão aqui, é como se o John Lennon trouxesse um John Lennon para cantar com Sean Lennon, e isso, a estratégia que eles fizeram na época do lançamento foi chamar um monte de pessoas, mostrar esse comercial, e para todas as pessoas que estavam nesse evento físico, eles distribuíram por WhatsApp. E é a partir desse WhatsApp que as pessoas começam a disseminar. Então, esse é um case de disseminação no WhatsApp muito grande. Mas tem um pequeno detalhe, que ele está mexendo com coisas geracionais.
Então, Total. é aquela coisa que você vai compartilhar no grupo da família, numa época em que grupos de família muitas vezes estavam melindrados por conta dessa questão de divisão política. Sim. Então, e daí, obviamente, daí eu tenho o meu poder de criar uma narrativa para defender o case lá. Sim, Que era, sim. gente, esse case, ele uniu o Brasil. Ele uniu o Brasil, assim, as pessoas não se falavam, esse case fez as famílias se falarem. A gente tá falando aqui na casa de milhares, talvez de milhões de família. É sobre... realmente construiu uma narrativa. É sobre... então, o meu trabalho é fazer Parabéns. esse tipo de defesa, Não. né? Então, você vai colocando isso, mas mostrando, né, essas qualidades desse trabalho, e daí você tem que levantar a bola e pegar... Daí o cara fala assim, mas vendeu o carro? Não, vendeu o carro. Tem aqui os números de que vendeu o carro. Tem impacto? Tem. Olha, gente, quando a gente tá falando de Volks é a marca de carro mais reconhecida do Brasil. Dos anos 80, que você tinha comercial, era só de Volks. O ideal de carro era Volks. Hoje, nos últimos tempos, pulverizou, mas fez com que, de fato, o Volks voltasse. Até porque, de novo, você está conectando as pessoas E de o épocas carro em si, diferentes. né? A simbologia do carro em si. Né? É um uso de inteligência artificial muito bom. Enfim, vai colocando e vai defendendo. Sim. E esse case, por exemplo, ele ganhou ouro, prata e bronze. Ele não ganhou 3 ouros, porque se um case está ganhando ouro, não faz sentido duplica. você dar 2 ouros. Então ele ganhou ouro, prata e bronze. E ele disputou o Grand Prix com um outro case. Que daí ficou mais difícil, porque, enfim, você tinha outros interesses ali também. Uhum. As pessoas, eram 2 mulheres inglesas que argumentavam em inglês muito melhor que eu. E acabou levando. Mas, pra mim, esse é o case que mereceria ganhar o Grand Prix. De uma qualidade sem igual. Então, você tem, por outro lado, esse tipo de case. O Grand Prix de Cannes, quem ficou com o DoorDash. DoorDash é tipo Rappi dos Estados Unidos. E eles pegaram um Super Bowl onde eles não eram patrocinadores do Super Bowl, mas eles mapearam todos os patrocinadores oficiais e fizeram uma promoção de que eles mostraram um filme dando um traveling por uma casa, era um plano de sequência, só que e ao longo de todo esse traveling você tinha uma URL gigantesca de milhares de caracteres e que as pessoas deveriam conseguir pegar aquele caractere que está passando em vídeo, jogar lá dentro, acessar essa URL para você participar dessa promoção. E que a promoção era para você ganhar todos os produtos que estavam sendo anunciados no Super Bowl. Esse ou seja, um case completamente comercial, de marca, mas que fez com que várias comunidades online se organizassem para poder conseguir decifrar esse código. Né, as pessoas para realmente acontecer. E ele isso. ganhou o Grand Prix, ele ganhou, cara, o Grand Prix máximo, né, do festival inteiro. Então, assim, depois de muito tempo de cases de causa, um case completamente comercial é o que ganha o grande prêmio. Então, então você tem pensar. Você faz de tudo, mas eu trouxe esses 3 exemplos porque eles mostram um pouco como é que funciona e como é que tá o estado hoje de uma lógica de Cannes. Sensacional. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Nossa, eu queria ficar aqui horas conversando. Sobrou uma lista horas. enorme aqui, viu? Mas esse é um clássico que a gente entra em cada Ian pergunta Black, parte 2, vem resposta. aí, galera. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para fechar, que na verdade é um pouco uma conclusão assim, de tudo que a gente falou até agora. Eu queria que você trouxesse algumas dicas, até meio práticas, assim, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando para pessoas que estão assistindo. E aí, voltando até naquele começo daquela posição do CEO intocável, a gente sabe que não é isso, e você é um exemplo prático de pessoa que, é o que você falou, sem formação acadêmica, toca uma agência, e não tô jurado em Cannes, e não tô só falando disso, mas também o fato do reconhecimento como de olhar pro teu nome e saber quem é o Ian. Em grupos, né? Em grupos de grandes gestores, com ótimos contatos, tem essa carreira sólida, que eu acho que é o que todo mundo gostaria de chegar nessa posição. Então, que dicas que você daria, assim, para uma pessoa que tá ali, nem começando, mas uma pessoa que tá ali na luta, assim, para chegar nesse lugar? Legal. Então, 10 anos de observação, o que eu diria entenda o lugar onde você trabalha. Entenda quais são as regras do lugar onde você trabalha, os objetivos desse lugar, o que se espera de você e atue dentro disso. Entenda os critérios e atue dentro dos critérios. Não vá contra os critérios.
esteja próximo, constantemente próximo de pessoas que querem fazer as coisas, que pegam e resolvem as coisas, e mantenha a distância radical de pessoas que só reclamam e que se queixam. E que, claro, que tem pessoas que têm pontos, mas tem aquelas... É muito comum de ter pessoas que só reclamam. Mas garante o que vai materializar e ser reconhecido o seu trabalho é o que você faz e não o que você reclama. E entender que você sempre deve se aperfeiçoar. Então, nunca achar que você sabe demais, que você sabe melhor que a tua liderança, que as outras pessoas são despreparadas, que o teu cliente é despreparado. Não, é ser humilde, saber exatamente o que você sabe, o que você não sabe, e o que você não sabe você aprende, e o que você sabe você aperfeiçoa, e tenta entender o todo do teu trabalho e não só o teu trabalho, e a partir disso como é que você se percebe e atua como uma peça que faz a coisa andar e não a coisa travar. Se eu for falar isso falaria isso para qualquer profissional, e tenho certeza que isso faz toda a diferença do mundo. Nossa, faz mesmo. Douglas, mais alguma coisa para acrescentar? Depois dessa, Fechamos com chave de ouro. agradecer pela sua presença, foi riquíssimo aqui, eu acho que a gente teve vários insights, e obrigado, olha, vou ficar com uma lista aqui enorme para a próxima, a gente poder concluir. Ansioso por esse novo convite. Obrigado. Aguardem Agradeço parte desde 2 já. Em virá. Belém, então. Por favor, Em Belém. que Assim que você saudade estiver de em Belém. por favor, me liga pra gente tomar um tacacá e ficar numa boa. Certamente. Também quero. Eu tô convidado para esse rolê. Mais Por um favor. Então convidado. tá bom. Obrigada, Ian. Obrigado, Doug. Obrigado, Paty. Sucesso pra vocês.